sobre adoração. E já há alguns meses essa palavra tem sido tão presente, tão marcante na minha vida, e eu quero dividir com toda a igreja, para que a gente possa buscar, aprender e estar cada vez mais pertinho do Senhor, experimentando de intimidade com Deus mesmo, porque não há nada melhor, né, do que estar no colo de Deus, do que estar nos pés de Deus, do que buscar mais intimidade com o Senhor, porque é para os chegados de Deus, sabe? Aqueles, não é que Deus tem filho predileto, isso não tem não, mas é para aqueles que buscam a presença de Deus, para esse, Deus revela os seus mistérios. Aleluia. Deus revela, é tão bom que nessa noite o Senhor possa encontrar filhos assim, chegados do Pai, bem aconchegados no colo do Pai, não é mesmo? Eu acho que você também deseja isso, não é? Aleluia. Mateus capítulo 26, versículo 6. Aleluia. Diz: e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramado ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Agora, abra aí João, aleluia, capítulo 12. É a mesma passagem, né? Mas traz outras curiosidades que a gente vai estar estudando. Capítulo 12. João 12, Evangelho, né? Maria unge com unguento os pés de Jesus. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Aleluia, amém. Podeis assentar. Quero pedir para vocês deixarem marcadinho essas passagens que nós lemos, para ficar fácil. Nós vamos ficar entre João, Lucas, né, Mateus. E essas duas passagens nós vamos estar meditando assim com frequência, né? E falando sobre adoração, né? Eu acho que talvez muitas coisas que eu vou falar não é desconhecido para nenhum dos irmãos, né? Mas é tão bom muitas vezes estarmos reforçando. Assim como a gente sabe que Jesus nos ama, e é tão bom ouvir que Ele nos ama, né? É bom estar sempre relembrando, porque às vezes as pedradas na vida da gente são tão grandes que uma das primeiras coisas que ela tenta roubar na vida do crente é a adoração.
Porque não é vantagem nenhuma para Satanás você se render aos pés do Senhor e adorá-lo. Né? Ele tenta roubar, calar a sua voz de todas as maneiras. Então, muitas vezes, quando nós somos sufocados pelas adversidades da vida, muitas vezes nós temos que ser lembrados a respeito da adoração. Para não nos deixar abater, para que nem Satanás, nem qualquer que seja o problema, impeça-nos de adorar ao Senhor, porque Ele é digno de toda adoração. Sabe, irmãos, a nossa adoração ela tem que ser livre, ela tem que ser espontânea, ela tem que ser natural, ela tem que ser sem medo, sem restrições. É para o Senhor, você tem que entregar o melhor que você pode a Ele. Aleluia. A sua entrega tem que ser total, total. A sua adoração tem que ser como uma noiva que está apaixonada pelo noivo. Você já viu alguém apaixonado? Alguém apaixonado, ele só pensa na sua paixão, né? A sua cabeça gira em torno do seu amado, não é mesmo? Quantos aqui já estão ou já ficaram apaixonados? É assim, você sai, tudo que você vê, você lembra da pessoa que você gosta. Os seus pensamentos estão voltados para a pessoa que você gosta. E tudo que você quer é estar do lado da pessoa que você gosta, que você ama, ou seja, que você está apaixonado. É assim, não é? E se a Bíblia nos diz que Jesus é o noivo, nós precisamos ser uma noiva apaixonada. Precisamos desejar estar com o Senhor. Desejar mais que tudo. E eu não tenho dúvida que vocês desejam. Porque eu acredito que muitos de vocês tinham tantas outras coisas para fazer. E se não tinham nada, pelo menos em casa, nesse friozinho, debaixo do cobertor, talvez você queria, às vezes o seu corpo está cansado. Talvez há em nosso meio pessoas que vieram do serviço, trabalharam. Mas por você ser apaixonado, apaixonada pelo Senhor, você está aqui. E essa é a adoração mais linda. É o princípio de tudo. A sua paixão pelo Senhor é que move uma adoração sincera, aquela que o Senhor recebe. Que não depende de palavras polidas, não depende do que você tem, do que você é. Não é para isso que o Senhor olha. É para o seu coração que Ele olha. É isso que Ele deseja. É isso que Ele deseja, igreja. Vamos entregar o nosso coração. Primeiro de tudo, se hoje você tem problemas, se você tem aflições, deixe nas mãos do Senhor. Faça a sua oração assim, no fundo do seu coração. Diga: Senhor, tome nas suas mãos todas as minhas inquietações, os meus problemas, as minhas dificuldades. Eu larguei tudo, o conforto da minha casa, às vezes até algum compromisso. Talvez os seus amigos te chamaram para outros compromissos, festas, eu não sei, mas você trocou tudo para estar aqui. Deus sabe. E o que basta é isso, é que Ele sabe. Eu não preciso saber mesmo, porque a adoração é para Ele. Você veio para adorá-lo. Então deixe tudo aquilo que te aflige e que possa de alguma maneira roubar a sua atenção do Senhor. Deixe nas mãos do Senhor e adore ao Senhor. Sabe, eu meditando nesses textos aqui, vi que uma passagem tão simples, né? Era um jantar, né? Que Jesus estava participando de um jantar em Mateus mesmo, né? A epígrafe diz, né? O jantar em Betânia. Algo tão simples. Às vezes as pessoas também podem achar tão simples essa reunião que nós temos aqui, este culto a Deus. Às vezes são poucas pessoas, né? É simples. Mas, meus irmãos, Deus para agir, Ele não precisa de muitas pessoas. Ele não precisa de lugar luxuoso, não. É lá na sua casa também. Um mover do Espírito Santo pode acontecer. Para você ser batizado com o Espírito Santo, para você ser cheio, para você ter uma experiência sobrenatural com o Senhor, Ele não depende, Ele não está preso a lugar. Ele não depende de pessoas, de pregadores eloquentes. Não é nada disso. A única coisa que o Senhor precisa é encontrar lugar na minha e na tua vida. Aleluia! Sabe, uma vez eu ouvi, já cheguei a dividir isso com a minha igreja, com os irmãos também de Ocade, e senti agora, da parte do Espírito Santo, dividir com os irmãos. Uma coisa que marca um avivamento, uma vez eu vi isso numa pregação e foi muito profunda. O que marca o avivamento, por incrível que pareça, não é o poder de Deus. O pastor Antônio Cirilo dizia isso. Eu achei muito sábio da parte dele, porque realmente não é. Porque o Espírito Santo que foi enviado, ele não foi retirado. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo do ano passado, do século passado, do milênio passado. Ele não mudou.
O que muda, o que faz essa diferença é a forma como nós reagimos, como nós respondemos ao poder de Deus. Como nós respondemos ao poder de Deus, porque o poder de Deus é o mesmo. Então o que Deus precisa fazer, Ele faz em todo lugar, Ele usa quem quer, Ele faz como